Boa tarde, pessoal. Pessoal, iniciando esse vídeo para atualizar para vocês esse cenário de mercado bem complexo, né? Iniciamos a semana aí com um mercado bem manipulado, bem complexo, bem difícil, vamos se dizer assim, porque o Trump, né, anunciou a questão das tarifas, a Europa retalhou, né, não aceitou. E isso causou com que os índices, os principais índices sofressem uma queda muito grande, o mercado internacional, e isso refletiu nas cripto, né? Ou no Bitcoin nem tanto. Eu pensei que poderia ter sido pior no Bitcoin, porém a dominância do Bitcoin subiu muito, né? Isso mostra pra gente que mesmo diante dessa situação complicada que está acontecendo no mundo, o domínio do Bitcoin continua crescendo. Então o Bitcoin continua sendo um ativo que a longo prazo vai ter muito valor, né? O pessoal hoje, os investidores já olham para o Bitcoin, eu acredito que com uma visão diferente do que olhava antes, né? Realmente como uma reserva de valor, né? Como ouro digital mesmo, que muitos falam, né? Mas para o day trade, para o intraday, para abrir posições, né? A gente está em uma região interessante para estar abrindo posição de swing, né? Em algumas altcoins, até mesmo no Bitcoin, né? Se a gente for pegar mercado spot. Porém, com essa alta expressiva da dominância do Bitcoin e o Bitcoin, né, ele fazendo a movimentação de queda, por mais que não tenha sido uma movimentação tão agressiva, isso fez com que as altcoins tivessem uma queda bem forte, né? Então hoje eu vou falar para vocês, né, vou mostrar o gráfico semanal principalmente para a gente ter um viés de mercado, uma narrativa mais clara. Eu vou estar falando mais do Bitcoin e do Ethereum, né? Mas aí a gente tem algumas altcoins bem interessantes para a gente estar montando posição a médio e longo prazo, para a gente estar pegando boas oportunidades de swing, tá? Para a gente negociar no intraday e a gente procurar por scalps, nós precisamos de que o mercado ele forme uma estrutura mais clara para a gente conseguir identificar posições com bom risco-retorno, tá? Então, isso é muito importante. Então, no Bitcoin aqui, o que é que nós temos, tá? Na abertura, né, da semana, nós tivemos o candle semanal desvalorizando 5%, né? Comparando com as altcoins, é algo que praticamente o Bitcoin se movimentou muito pouco, né? Teve, tipo assim, uma uma pressão de queda bem inferior a elas, mas é exatamente pelo fato da dominância estar subindo muito forte. Mas no Bitcoin, eu olho para um nível chave que é bem importante aqui, que seria o fechamento desse Fair Value Gap, tá? Tá bem em cima da região de 0,5 da Fibonacci, né? Ou seja, é 50% dessa impulsão de alta. Então, seria bem interessante se o mercado viesse e varresse a liquidez, tá? Desses 73 mil e fizesse a movimentação de alta, iniciasse o fluxo de alta, tá? Caso, né, o cenário mundial piore um pouco mais, né, e isso reflita também nas criptos, o que que nós podemos ver, né? Ao invés de a gente ver uma possibilidade de compra na região de 73.800 ou um pouco abaixo em 72, nós podemos ver o Bitcoin, né, varrendo a liquidez desse nível chave, né, fechando esse Fair Value Gap e mitigando esse FVOB, né, que seria um order block no meio dessa impulsão de alta. E essa região está entre 69 mil e 65 mil, tá? E daria bem em cima da nossa zona de OT. Então seria bem interessante se nós conseguíssemos pegar uma compra na região de 69.600 ou na região de 66.500, tá? Mas entre 69 e 65 é um excelente ponto de compra para a gente estar montando posições aí até mesmo mais agressivas, tá? Porque é uma região muito interessante, viu? É bem provável que o Bitcoin tenha dificuldade de chegar nessa região do nível chave de 73.600 aqui. Aqui é bem provável que eu procure também por alinhamento para pegar uma compra ou então até mesmo montar pequenas posições de swing de forma fracionada, tá? É uma região bem interessante. A estrutura do Bitcoin continua bem bullish, continua bem interessante. Essa movimentação agressiva nas criptomoedas realmente foi por esse impacto, né? Esses dados econômicos que saíram, essas falas do Trump, então tudo impactou no mercado de cripto, tá? O Ethereum principalmente foi muito impactado, né? Nós tínhamos aí uma posição de long, né, no Ethereum, nessa parte superior, né? Essa posição foi ativada,
de primeiro momento e ela nos pagou aí aproximadamente 10%. Mas logo após, né, eu até cheguei a compartilhar de novo a possibilidade de estar abrindo posição, o mercado foi, mitigou a região e quebrou, né, o primeiro POI. Então, ainda não acertou o nosso stop loss, né? A gente tinha um outro setup que eu tinha compartilhado, tá? Meu stop loss está abaixo desse fundo, mas ainda assim é uma região bem interessante. Mas eu vejo que se o mercado, né? Se o cenário mundial continuar impactando tanto assim no mercado, nós podemos sim, tá? Varrer a liquidez que está abaixo desse fundo para mitigar esse order block extremo aqui, tá? Mas o mercado ele já fez a movimentação, mitigou esse bloco, tá? E varreu a liquidez externa, a liquidez externa desse range, tá? Essa liquidez externa onde eu coloquei esses 3x. Então, já varreu uma liquidez interessante, o mercado tenderia a acumular aqui para iniciar a movimentação de alta para mitigar esse bloco de baixa aqui, tá? Após a mitigação desse bloco, nós poderíamos sim iniciar uma nova movimentação de queda. Porém, aqui, se o Ethereum se manter acima dessa liquidez que foi varrida, é bem interessante. Se ficar abaixo dessa liquidez, acredito que possa vir mitigar o bloco entre 1.353 a US$ 1.140, tá? Mas ainda assim, uma estrutura muito interessante, é um ativo que tem muito potencial a longo prazo. Então, eu continuo aí olhando com bons olhos para esse ativo também, tá? Algumas outras altcoins também são interessantes e tem altcoins que tem um volume de mercado muito baixo, então tem que estar tomando cuidado para negociar aí nesse cenário, tá bom? É isso aí, pessoal.